Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de design digital. Como eu tinha comentado com vocês na semana passada, hoje nós vamos começar a trabalhar com o editor de imagens, né? Nós vamos começar a trabalhar com o GIMP, ok? Então, o que é o GIMP? O GIMP, pessoal, ele é um programa que foi criado, né, foi desenvolvido com a intenção de ele ser um programa para edição de imagens. Então, eu vou abrir ele aqui, tá? A versão 2.10 do GIMP, tá? Essa aqui é a carinha dele, a primeira imagem que nós vamos ter. Para quem não tem o GIMP instalado, eu vou só mostrar para vocês como que faz. É só você digitar. O primeiro site que vai é o GIMP GNU. Ele é um software livre, né, um software gratuito que vocês podem baixar e instalar aí no computador de vocês sem precisar pagar nenhuma licença, tá? Ele é um programa muito bom, tá? É um programa simples de usar, com ferramentas simples, mas que a gente consegue desenvolver bastante coisa legal dentro dele, tá? Eu sei que tem alguns alunos aqui na sala que já têm um conhecimento prévio, né? Tem o pessoalzinho que já tinha me falado que já sabia mexer um pouquinho no Photoshop e alguns outros editores de imagem, mas eu vou fazer essas aulas, pessoal, pressupondo que ninguém sabe nada, que nunca mexeu em nenhum editor de imagem, tá? Então, nós não vamos utilizar o Photoshop. O Photoshop é um software pago e a licença do Photoshop ela é bem cara, né? Então, como a ideia é que todo mundo possa praticar em casa, que todo mundo possa instalar no seu computador, nós vamos utilizar o GIMP, que é um programa de software livre e que futuramente a gente voltando para o presencial aí na ETEC, é o programa que está instalado nos laboratórios, ok? Então é só vocês baixarem, tá? Clicar aqui em download, baixar e instalar no seu computador, não tem segredo nenhum, ok? Bom, a aula de hoje, pessoal, vai ser uma aula bem simples, tá? Uma aula onde o meu foco vai ser mostrar para vocês o programa e vocês começarem a entender como que funciona, onde que fica cada coisa, tá? Então, a aula de hoje é uma aula bem simples, tá? A gente não vai fazer nenhuma edição de imagem muito elaborada, ok? Bom, quando a gente abre o GIMP, o que nós encontramos? Nós temos aqui na parte de cima os menus, tá? Então, eu tenho aqui menu arquivo, editar, selecionar, visualizar, imagem, camada, cores, ferramentas, filtros, janelas e ajuda. Então, aqui na parte de cima nós temos os menus principais, ok? Aqui no canto da esquerda nós temos todas as ferramentas que nós vamos trabalhar no GIMP, tá? Para quem já usou o Photoshop, já editou alguma coisa no Photoshop, é bem parecido com as ferramentas que nós temos lá no Photoshop, tá? Inclusive, a grande maioria delas, até os símbolos são bem parecidos, ok? Quando a gente está com alguma ferramenta selecionada, por exemplo, se eu pegar a ferramenta de texto, que é essa ferramenta que tem o A, aqui na parte de baixo do canto esquerdo, vai aparecer as propriedades da ferramenta que eu estou selecionada. Então, eu estou com a ferramenta texto selecionada e aqui no lado esquerdo ele já aparece todas as propriedades da ferramenta texto. Se eu pegar a ferramenta lata de tinta, ele vai aparecer as propriedades da ferramenta lata de tinta, ok? Isso a gente vai ver também daqui a pouco, com um pouco mais de calma, ok? Aqui no canto direito, nós temos o que? Nós temos a parte de pincéis, lá na parte de cima, ó, pincéis, textura, fontes e história, ok? Eu vou deixar aqui na parte de pincéis, onde tem vários pincéis diferentes que a gente pode trabalhar, tá? Conforme a gente for precisar de determinado tipo de pincel, então fica tudo aqui nesse lado direito. E na parte de baixo nós temos a parte de camadas, a parte de layers, tá? Que é muito importante vocês entenderem como que funciona essa parte de camadas e eu vou estar ensinando vocês isso na aula de hoje, ok? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos começar um arquivo novo, ver aqui, ó, arquivo novo, e nós podemos digitar o tamanho que a gente quiser aqui, ou eu posso clicar nessa setinha e vir em modelo. Aqui dentro de modelo eu tenho vários tamanhos diferentes. Então eu tenho, por exemplo, o tamanho do A4, que é a folha sulfite. Eu tenho, ó, se eu descer mais um pouco, eu tenho tamanhos que são utilizados de banner na internet, né? Então tem vários tipos de tamanhos diferentes, tá?
Então, tem web banner, mobile, web large. Então, tem vários tamanhos que você pode escolher aqui no modelo, ou você pode digitar também o tamanho que você preferir aqui. No meu caso, eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, 1366 por 768, que é o tamanho do meu monitor, ok? Então, se vocês quiserem escolher o mesmo tamanho que o meu, também não tem problema, tá? Então, pode escolher. A gente tem imagens aqui, ó, no tamanho Full HD, HD, 4K, enfim, tá? O meu eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? Que é o tamanho do meu monitor. E não é uma resolução muito alta, né? Já que eu estou gravando a aula, se eu colocar uma resolução muito alta, que pode ser que trave o meu computador, ok? Aqui no lado aqui do tamanho, eu posso mudar as unidades de medida. Então, a maioria das vezes que a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com pixels, tá? Mas dá para a gente escolher polegadas, milímetros, pontos, paicas, centímetros, metros e assim por diante, ok? Vou deixar pixels mesmo. Vou clicar aqui, ó, em opções avançadas. Se a gente entrar em opções avançadas, eu tenho aqui para me escolher a resolução. A resolução da imagem ela vai do 72 até o 300, tá? Então, quanto maior for a resolução, melhor vai ser maior vai ser o tamanho da imagem, né? A qualidade também vai ser maior, porém a imagem vai ficar mais pesada, tá? Então, eu vou deixar aqui, tá? Esse mesmo tamanho. As cores, eu vou deixar as cores RGB mesmo. A parte de gama não vou mexer. Aqui, ó. Dentro do fundo, a gente pode escolher se eu quero escolher uma cor, se eu quero deixar o fundo branco, se eu quero deixar o fundo transparente ou eu quero escolher uma textura. Eu vou deixar o fundo branco e vou dar OK. Bom, tendo dado OK, você vai ver que agora, aqui na parte central, nós temos exatamente a folha que a gente acabou de criar. Para você aumentar ou diminuir o zoom aqui no GIMP, você segura o Ctrl e você girar o scroll para cima, ele vai aumentar o zoom, ou para baixo, ele vai diminuir o zoom. O ideal é que fique de uma forma que você consiga ver a folha inteira aqui na tela, tá? Aqui na parte de baixo, nós podemos também digitar quantos por cento de zoom você quer. Então, por exemplo, o meu aqui está 50%, vou colocar 55%, por exemplo. Já aumentou um pouco, fica um pouquinho melhor a minha visualização, ok? Eu vou deixar essa quantidade mesmo, ok? Bom, aqui no cantinho direito, nós temos uma camada, que é a camada fundo, que é exatamente o que a gente está vendo aqui na tela, tá? Então, nós temos uma camada que é a camada fundo. Tudo que a gente inserir aqui dentro, né, desse arquivo, vai se tornar uma camada, tá? Então, por exemplo, se eu inserir uma imagem, essa imagem vai se transformar em mais uma camada, duas imagens, e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos fazer uma edição aqui, nós vamos criar uma imagem que ela vai ter 4 imagens dentro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta aqui na minha área de trabalho, chamada Aula 1. Dentro dessa pasta Aula 1, eu tenho uma pasta chamada Paisagem, tá? Nós vamos fazer uma imagem, né, uma montagem aqui, que vai ter 4. Então, vocês podem pausar o vídeo, ir lá na internet e salvar 4 imagens da sua preferência. Pode ser imagem de paisagem, pode ser imagem, sei lá, de algum anime que você gosta, um jogo, ou, sei lá, um personagem, um animal, enfim, vocês escolhem. Vocês vão salvar 4 para poder fazer essa primeira montagem. Sempre, pessoal, quando vocês forem pegar imagens na internet, tentem pegar imagens que tenham uma boa resolução, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu vou voltar aqui no Google. Digamos que eu vou pegar uma imagem aqui no Google Imagens. Vou colocar aqui, ó. Vou clicar aqui em Imagens. Nunca, pessoal, pegue qualquer imagem aqui. Por quê? Porque as imagens, quando você só clica aqui em pesquisar, ele vai pegar qualquer imagem de qualquer tamanho. Então, tem imagem pequena, tem imagem grande. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, o tamanho dela é 735 por 1307. Então, não é uma imagem muito grande, tá? Para você
refinar a sua pesquisa, fazer com que a sua pesquisa seja mais certeira, você pode fazer o seguinte, você pode adicionar um filtro aqui na tua pesquisa, como por exemplo, se a gente vir aqui, ó, na parte de ferramentas, eu posso clicar aqui em tamanho, e ao invés de colocar qualquer tamanho, que é o padrão, a gente vai colocar aqui, ó, tamanho grande. Então, ele só vai mostrar imagens pra gente que são grandes, que tem uma resolução alta, tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui, 1024 por 768, ó, 1920. Então, todas são imagens que são de alta resolução, ok? Então, quando a gente for pegar, quando eu pedir para vocês pegarem imagem para a gente fazer alguma coisa aqui no Intel, vocês sempre vão procurar imagens que tenham uma boa resolução, ok? Outra coisa, pessoal, quando a gente for, quando vocês forem fazer algum trabalho, algum projeto, né, que vocês vão postar na internet, etc., sempre procurar utilizar imagens que sejam sem direito de imagem, tá? Imagens que sejam de livre acesso, tá? Então, por exemplo, existem vários sites que vocês podem acessar e baixar imagens gratuitas, tá? Porque as imagens, assim como as músicas, não sei se vocês sabem disso, você também não pode pegar e utilizar qualquer música, né? A música tem o copyright, que é o direito é o direito de reprodução daquela música. Não sei se alguém aqui já gravou vídeo para o YouTube, por exemplo. Você é um youtuber, você não pode pegar qualquer música e colocar no teu vídeo, tá? Porque se você fazer isso, você vai, o seu vídeo vai ser tirado do ar, tá? Então, música é assim, imagem é assim, tá? Então, quando você for fazer um trabalho profissional, se for postar no seu site, etc., sempre procure imagens gratuitas, imagens sem direito de imagem, tá? Então, exemplo disso, eu tenho dois sites aqui, tá? Então, por exemplo, tem esse Pexels, tá? Que ele tem várias imagens, imagens com resolução excelente, com qualidade excelente. Você pode pegar essas imagens e usar livremente, sem se preocupar com o copyright, tá? Então, você pode pesquisar, você pode digitar na barra de pesquisa qual imagem você quer. Então, por exemplo, você digitar, ele vai jogar para mim várias fotos, várias imagens aqui de paisagem, que são imagens gratuitas que eu posso baixar e utilizar sem medo, tá? Então, um exemplo disso é esse site, que é o Pexels, e tem também esse Pixabay, que também é um outro exemplo, que são imagens gratuitas, ok? Então, essas imagens que eu estou utilizando aqui, que é só ver aqui nessa pastinha, são todas imagens de livre acesso, tá? Eu posso usar sem medo de vir alguém e depois falar, essa imagem é minha, você não poderia estar utilizando essa imagem, ok? Então, sempre procurem pegar imagens gratuitas, beleza? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou utilizar a régua para mim poder deixar as imagens bem alinhadinhas, tá? Como que eu faço para utilizar a régua? A gente pega a ferramenta Mover, que é essa ferramenta aqui que tem essas setas de 4 pontas, vou pegar ela, e aqui, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, nós temos a régua. Então, eu posso, ó, clicar e arrastar, ó, e eu vou olhando como que eu quero a medida, tá? Então, por exemplo, ó, é só contar quantos você deixou, ó. 1, 2, 3 aqui. No final, vou deixar a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Vou deixar uma margem, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3. É só olhar na régua ali no cantinho, tá? E aqui também. 1, 2, 3. Na parte de cima, eu vou deixar maior, porque depois a gente vai deixar um espaço, a gente vai colocar um texto aqui na parte de cima. Então, eu vou deixar esse espaço um pouquinho maior, ok? Beleza. Daí eu vou fazer onde eu quero colocar as minhas imagens. Então, por exemplo, eu quero que a minha imagem seja mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Certo? Acho que ainda tá pequeno. Vou deixar até aqui, ó. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa lá pra ponta, ó.
Eu vou fazer meio que de olho, tá, gente? Depois eu vou arrumando, tá? Vou deixar assim. E vou fazer mais um divisor aqui. E depois eu vejo se tá certinho, tá bom? Então, o interessante da régua, né, a gente poder puxar essas réguas, tanto na vertical e na horizontal, porque a gente consegue deixar tudo na mesma reta, né? Deixar tudo bem alinhadinho, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir 4 imagens aqui para a gente fazer essa montagem, tá? Para mim colocar a imagem aqui dentro, é só fazer o seguinte, ó. Eu tô com essa pasta de imagens abertas, onde eu já salvei as minhas imagens que eu vou querer inserir, tá? Façam a mesma coisa, pausa o vídeo, vai lá na internet, salva 4 imagens, tá? Do gosto de vocês, com uma qualidade boa, com uma boa resolução, tá? Depois que vocês salvarem as imagens, vocês vão fazer igual eu tô fazendo aqui, tá? Então, eu vou inserir a primeira imagem, eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Eu clico nela, arrasto, seguro, não pode soltar, tá? Fica segurando o botão esquerdo do mouse. Então, você arrasta, desce, passa o mouse aqui, ó, bem em cima do logotipo do GIMP. E daí você sobe e solta, tá? Quando você soltar, ele vai inserir a imagem. Reparem que automaticamente, quando eu inseri a imagem, ele criou uma nova camada, tá? Então, essa imagem, ela pertence a essa camada que apareceu aqui em cima da camada fundo, ok? Bom, como vocês podem ver, a imagem ela tá bem grande, tá? E eu vou redimensionar ela. Então, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem para ela encaixar dentro desse quadradinho aqui. Então, a ferramenta de redimensionar, essa ferramenta aqui, ó, quando você passa o mouse por cima, ele já fala o nome da ferramenta, tá? Então, esse aqui é o redimensionar. Eu vou clicar na imagem, vou diminuir um pouco o zoom para mim conseguir enxergar a imagem inteira. Eu vou... Reparem que ele abre essa janelinha aqui, que é a janela do redimensionar. Se tiver dessa forma aqui, ó, como se fosse uma corrente, significa que ele vai redimensionar dentro das proporções. Então, conforme eu mexer aqui no redimensionamento da imagem, ele vai mexer tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E daí o meu controle, ele não é total, tá? Se eu quiser aumentar ou diminuir livremente, eu clico nesse aqui para ele tirar essa ancoragem, tá? E agora sim, ó, consigo mexer primeiro na horizontal, depois na vertical, tá? Então, fica mais fácil para a gente redimensionar dessa forma. Para mim arrastar a imagem, para mim mover a imagem, eu pego de novo a ferramenta mover, ou simplesmente você aperta a tecla M, tá? Que é um atalho ainda, para a gente poder redimensionar, e eu vou ajustar ela aqui dentro. Vou ajustar ela dentro desse quadradinho. Vou clicar de novo no redimensionar, e eu vou arrumar ela aqui, ó. Prontinho. Vai ficar um pouco achatada, pessoal, mas é só para mostrar para vocês mesmo o uso das ferramentas, tá? Depois que eu terminei de arrumar ela aqui, eu clico em redimensionar e já vai ficar aqui dentro lá a primeira imagem, ok? Beleza, eu vou inserir a próxima imagem. Então, eu vou vir de novo aqui na pastinha, ó. A pasta de paisagem, vou pegar outra imagem aqui, ó. Vou pegar essa segunda imagem, arrasto, vou para onde está o GIMP. Quando eu estiver aqui, eu solto. Soltei. Se ele aparecer essa janela, perguntando se você quer fazer a conversão de cores, você só clica aqui no manter, para ele manter a imagem, as cores originais da imagem, tá? Vou clicar de novo aqui, ó, no redimensionar, cliquei na imagem, tá uma imagem bem grande, eu vou diminuir bastante o tamanho dela, vou arrastá-la para o lado, ó, arrastá-la para cá, aumento o zoom novamente. Lembrando que para aumentar o zoom, segura o Ctrl e arrasta o scroll do mouse para cima, ok? Vou clicar de novo no redimensionar e vou arrumando aqui, tá? Para quem já utilizou o Photoshop ou outro programa de imagem, não vai ter muita dificuldade, ok? Vou deixar ela aqui. Vou clicar de novo no redimensionar e vou arrumar. Aqui e aqui. Pronto, certo?
Só para ver se as imagens estão do mesmo tamanho, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta Mover e vou tentar encaixar essa imagem em outros lugares, ó. Então, por exemplo, ó, se eu tentar encaixar ela aqui, ó, o tamanho está diferente, certo? Então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa parte de camadas, eu vou clicar nesse olhinho, ó, ele serve para esconder o que está dentro da camada, certo? Eu vou esconder, vou arrastar essa daqui para cima, ó, eu tô vendo que o tamanho está diferente, então eu quero deixar todas do mesmo tamanho, ó. Então, vou arrumar aqui a régua, deixa eu ver se embaixo está igual, embaixo também está um pouquinho diferente, ó. Agora sim. Agora vão ficar todas do mesmo tamanho. Clico no olhinho de novo para revelar a imagem, ó. Tá sobrando um pedaço para fora, então eu vou clicar de novo no redimensionar. Cliquei na imagem, prontinho. Agora sim. Então, reparem que as duas imagens estão do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, ok? Vou aumentar o zoom aqui de novo para 55. Vou deixar assim. E agora eu vou inserir as próximas imagens, ok? Volto para a pastinha, vou pegar a próxima imagem, vou arrastar para o GIMP, vou colocar ela aqui, vou redimensionar a imagem, vou arrastar ela para cá, e vou deixar ela bem certinho, do mesmo tamanho da imagem de cima. E vou fazer a mesma coisa para a última imagem. Também é uma imagem bem grande. Vou diminuir ela. Vou arrastar bem aqui para o quadradinho. Então, bem simplesinho, gente. Só para mostrar para vocês mesmo como que a gente faz a inserção de imagens aqui dentro do GIMP, tá? Então, já deu para entender como que funciona a parte de régua, já deu para entender como que faz para inserir imagens, como que faz para redimensionar e também a questão das camadas. Reparem, pessoal, que eu tenho 1, 2, 3, 4 imagens e eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas mais a camada de fundo, tá? Então, cada camada aqui, por exemplo, ó, eu sei que essa camada aqui, ó, onde está escrito paisagem 1, é relacionada a essa primeira imagem, tá? A segunda imagem, ela está em cima da camada 1. Essa imagem aqui está em cima da camada 2 e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a imagem 1 e arrastar ela, por exemplo, ó, ela fica atrás das outras, tá? Por quê? Porque ela é a última camada. Tá vendo que aqui ela é a última camada? Então, ela está embaixo de todas as outras, tá? Já essa última camada aqui, que é a da paisagem 4, ela fica por cima de tudo, ó. Porque ela é a camada que está em cima de todas as outras, ok? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar essa daqui aqui e eu vou inserir mais uma imagem. Eu vou, de novo aqui, ó, vou colocar mais uma. Vou colocar 5 imagens. Vou arrastar ela para cá, vou colocar ela aqui no GIMP. Vou manter as cores originais. Vou redimensionar. E vou deixar ela exatamente do tamanho das outras. Prontinho. E como ela é a última camada, é a camada que está em cima de todas, eu consigo deixar ela assim, ó. E daí ela fica em cima de todas as outras camadas, ok? É muito importante vocês entenderem essa questão das camadas, tá, gente? Terminei. Agora eu vou tirar as linhas, né, que eu fiz aqui para usar como referência, né? A gente fez essas linhas só para deixar tudo bem alinhadinho, do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou tirar todas as linhas da régua e vai ficar assim, ok? Bem simples, tá? Até diferente o tamanho aqui, né? Essa margem tá maior que essa, mas como eu tô fazendo para mostrar para vocês, não tem problema, tá? Vocês podem fazer um pouco mais caprichado que o meu, ok? Bom, o que eu vou fazer agora?
eu vou colocar uma cor de fundo, tá? Eu decidi que na hora que a gente criou o arquivo, eu deixei essa cor de fundo branca, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar essa cor de fundo. Então, a gente tem que selecionar a camada onde está escrito fundo. Eu vou primeiramente escolher uma cor sólida, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na lata de tinta. Aqui embaixo eu posso escolher a cor. Por padrão, normalmente ele já vem preto e branco, tá? Então, se eu quiser escolher outra cor, eu clico aqui onde está o preto, que é a cor de cima. Eu venho aqui nessa paleta de cores e eu posso escolher a cor que eu quiser, tá? Ele vai mostrando uma prévia aqui da cor aqui dentro, ó. Vou deixar um roxinho, vou dar OK, e daí é só clicar no fundo que ele vai pintar, ok? Então, esse é o tipo de cor sólida. Além da cor sólida, eu posso utilizar uma cor de degradê. O degradê, pessoal, ele está aqui no lado da lata de tinta. Então, posso clicar nele. No meu caso aqui, tá roxo e branco. Então, se eu fazer assim, ó, clicar e puxar, ele vai aplicar o degradê. Para ficar mais visível, eu vou esconder as camadas, ó, de cima, para mim conseguir enxergar exatamente como que está ficando o meu fundo, ok? Esse degradê que eu estou utilizando é o degradê linear, tá? Então, lembrando, quando eu falei no começo da aula, quando você está com uma ferramenta selecionada, aqui aparecem as propriedades dessa ferramenta. Então, aqui eu estou utilizando o degradê linear, que forma uma linha entre as cores. Eu tenho também o bilinear, radial, quadrado, cônico, tem vários tipos, tá? Eu vou clicar novamente aqui na ferramenta de seleção para ele sair da ferramenta degradê. Eu vou escolher um outro degradê. Vou clicar nele. Ao invés de linear, eu vou pegar o radial. O radial ele forma como se fosse um círculo, né, ó, entre as cores, certo? Então, eu posso mudar, ó, alterar como que eu quero que fique. Eu quero que esse radial fique um pouco mais para cima, ó. Então, você vai mudando o ângulo e deixando do jeito que você achar que fica melhor, ok? Então, esse é o tipo de degradê radial, ok? Eu vou voltar naquele que estava antes, que era o linear, que é o que eu gosto mais, tá? Daí vai do gosto de vocês. O interessante, pessoal, é vocês testarem todos. Eu não vou testar um por um, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas aí na casa de vocês, testem, tá? É importante vocês irem explorando o programa, irem explorando as ferramentas, tá? Então, eu vou voltar para o linear e vou deixar esse aqui mesmo, que estava antes, certo? Pronto. Vou deixar ele e vou clicar no olhinho para revelar novamente as camadas das imagens que eu tinha colocado anteriormente, ok? Vou voltar para a ferramenta de seleção, que é a primeira aqui. E agora o que eu vou fazer, pessoal, é inserir um texto. Como que eu faço para inserir um texto? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta que tem um azinho, que é a ferramenta de texto. Vou clicar nela, vou clicar aqui na parte de cima e eu vou escrever minha montagem. Vou selecionar, para selecionar, pessoal, só segurar o Shift e as setas, ó. Selecionei. Aqui eu posso escolher a cor, no caso ele veio roxinho, que é a cor que eu estava usando anteriormente, mas eu posso clicar aqui, escolher outra cor, por exemplo, vou pegar um roxo mais escuro, ó. E posso aumentar também o tamanho, eu posso ou clicar aqui, né, no botãozinho para cima, para ir aumentando, ou eu posso eu mesmo digitar o tamanho que eu quero. Quero 80, quero 100, posso escolher o tamanho que eu quiser. Na parte de baixo, nós temos, ó, negrito, nós temos itálico, sublinhado, taxado, tá? Então, as opções. Além de eu ter aqui, eu tenho também aqui no lado esquerdo, tá, gente? Vou pegar a ferramenta mover e vou arrastar isso daqui, ó, certo? Aí você pode deixar centralizado. Ah, professora, eu quero mudar o estilo da fonte, eu quero utilizar, sei lá, a fonte, sei lá, Eduardo Script, por exemplo. Como que eu faço para mudar a fonte? Então, eu pego de novo ó, a ferramenta de texto, clico aqui, seleciono e eu posso ou vir aqui e digitar o nome da fonte, se você souber o nome da fonte, ou você pode vir aqui, ó, no lado direito, fontes,
E aqui vai ter todas as fontes que você tem instalada no seu computador, tá? E daí é só escolher a fonte que você gostar mais. Por exemplo, vou pegar essa daqui, certo? Então, conforme você vai pegando a fonte, também ele já vai mudando ali e você vai escolher a fonte que você achar mais interessante, ok? Então é isso. Vou deixar essa, vou mover, deixar ela bem no centro aqui. E tá pronto, tá, gente? Então, é bem simplesinho, só pra gente ter esse primeiro contato com o GIMP e conhecer algumas ferramentas. Vamos salvar. Para salvar, a gente vem aqui, ó, arquivo, salvar como, ou Shift Ctrl S, né? Eu vou salvar com o nome aula 1. Eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo, tá? O formato, pessoal, do GIMP é o formato XCF, tá? Então, você salvando nesse formato, depois você pode abrir de novo aqui dentro do GIMP e modificar, tá? Não quero mais que o fundo seja roxo, quero mudar. Então, nesse formato, ele fica aqui no formato do GIMP, certo? E esse formato você pode abrir de novo dentro do GIMP, editar, colocar mais imagem, enfim, tá? Então, esse aqui é o formato editável. Agora, se você já terminou e você não quer mais mexer nessa imagem, você quer gerar um formato JPEG para você postar na internet, postar no site, etc. Aí a gente vai salvar assim, ó, arquivo, exportar, o nome vai ser aula 1 mesmo, o formato eu vou deixar JPG e vou salvar. Clicar aqui em exportar. Eu posso mexer aqui na qualidade, né? No caso aqui está a qualidade 90, eu posso deixar a qualidade 100, por exemplo, tá? E vou clicar aqui no exportar. Exportou, se eu vir aqui na minha área de trabalho, tá aqui a imagem que a gente fez junto, tá? Bem simplesinho, mas já é um começo, né? Para a gente estar aprendendo a utilizar o programa, ok? Então, tá aqui no formato JPEG, o formato de imagem comum. Então, você pode mandar para o seu celular, você pode postar nas redes sociais, etc. Ok? Bom, agora que eu já estou com essa montagem feita, eu vou fechar ela, porque a gente vai trabalhar com uma outra coisa agora. Reparem, pessoal, que ele ficou com as cores que eu tinha escolhido no projeto anterior. Para voltar para as cores padrões, a gente aperta a tecla D, tá? O D é o default, então ele vai voltar para o padrão, ok? Eu tenho uma outra pasta aqui. Essa pasta eu vou disponibilizar para vocês na aula, tá? Então eu vou deixar ela compactada para vocês utilizarem exatamente essas imagens, porque essas imagens nós vamos usar elas na próxima aula, quando a gente for trabalhar com banner, tá? Baixem essas imagens que eu vou disponibilizar para vocês no Teams, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou, aqui no link, eu vou abrir essa imagem aqui, ó, a imagem do PlayStation. Vou jogar ela para cá. Fazendo assim, pessoal, toma cuidado, porque a gente está trabalhando com a imagem original, tá? Então, se eu salvar as alterações, ele vai salvar as alterações em cima da imagem original, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar, vou remover esse fundo branco dessa imagem, tá? Se eu abrir ela aqui, ó, vocês vão ver que ela tá com fundo branco, tá? Se eu for inserir ela assim, com fundo branco no banner, vai ficar muito feio, tá? Então, a gente vai remover esse fundo. Então, como que a gente faz isso aqui no GIMP? Primeiro passo, você vai vir aqui, ó, na parte de camadas, botão direito do mouse e vai clicar aqui, ó, adicionar canal alfa. Isso permite que você consiga remover o fundo da foto, tá? Existem várias formas de você remover o fundo, tá? Você pode usar a borracha, por exemplo, ó, pegar a borracha e apagar, tá? A minha borracha tá bem fininha, deixa eu aumentar o tamanho dela aqui, ó. Ó, você pode ir apagando com a borracha, certo? Só que vai dar bastante trabalho se você for fazer usando a borracha, tá? Existem formas mais inteligentes de você fazer isso, tá? Vou apertar o Z para voltar. Dá pra gente fazer, pessoal, com a borracha, dá para fazer com a ferramenta laço, tá? Que é uma das melhores opções, tá? Então, vou mostrar como que faz usando o laço. Vou aumentar o zoom um pouquinho, para mim conseguir enxergar. O laço, pessoal, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode ir clicando, ó.
para ele indo selecionando a imagem. Você pode dar passos maiores, ó, quando você tiver uma reta, ó, você vai selecionando, ó, contornando toda a imagem. Se você não estiver enxergando, aumenta o zoom, ó. Vou contornar toda a imagem. O meu, pessoal, não vou caprichar muito, porque eu tô aqui no vídeo, né? O vídeo não ficar tão extenso, mas vocês façam bem caprichadinho, tá? Então, você vai indo, contornando toda a imagem, ó. Quando você chegar no primeiro ponto que você fez, você vai ligar, vai clicar dentro do primeiro ponto, ele vai virar essa bolinha amarela, certo? Para ligar, e ele vai selecionar. Porém, eu tô com a imagem inteira selecionada, então se eu apertar Delete, ele vai apagar o PlayStation, não é isso que eu quero que aconteça, eu quero que ele apague o fundo. Então, eu vou apertar Ctrl Z. Para ele inverter a seleção, a gente segura o Ctrl e aperta a letra I. Ctrl I, ele inverteu a seleção. Se eu apertar Delete agora, ele vai apagar o fundo, tá? Então, Ctrl I vai inverter a seleção, ó. Ctrl I, ó. Ctrl I de novo, ó. Inverteu e ficou para mim remover o fundo. Ah, professora, mas se eu não lembrar da tecla de atalho Ctrl I, como que eu faço? Você pode vir aqui também, ó, na parte de selecionar, aqui, ó, inverter. Selecionar e inverter, ó. De novo, ó. Selecionar e inverter. É só apertar Delete que ele já vai apagar o fundo, ok? Então, essa é a primeira forma, utilizando a ferramenta laço. Ou a gente pode também, deixa eu voltar aqui, ó, Ctrl Z, vou voltar aí. Eu posso usar também a ferramenta varinha mágica. Então, a ferramenta varinha mágica é essa aqui do lado da ferramenta laço. É só clicar no fundo também, pessoal, e apertar Delete. A professora, da ferramenta varinha mágica é mais fácil. A ferramenta varinha mágica, pessoal, ela vai funcionar melhor quando você tiver um fundo, um jeito mais fácil de remover o fundo, como o exemplo que a gente tem aqui. No caso, a gente tem um fundo branco e uma imagem preta. O contraste entre as cores, ele é bem forte, né? Então, a varinha mágica vai conseguir entender exatamente o que você quer tirar. Agora, se você tentar tirar uma imagem de um fundo que tenha bastante coisa, que tenha bastante informação, um fundo colorido, e a imagem que você quer recortar uma imagem mais clara, o ideal é você utilizar o laço, tá? Então, conforme vocês forem fazendo, vocês vão pegar essa manha e ver qual que é melhor de utilizar, o laço ou a varinha mágica, tá? Quando for igual o exemplo que a gente está usando aqui, que é só o fundo branco e a imagem é uma imagem que tem um contraste bem forte, se você usar a varinha mágica vai funcionar muito bem, tá? Agora, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem da internet, sei lá, ah, por exemplo, uma montagem que eu já fiz com meus alunos. Digamos que eu quero pegar essa imagem da Torre Eiffel, salvarei ela no computador, né? E eu queira colocar aqui nessa imagem da Torre Eiffel, eu quero colocar o Homem-Aranha. Então, por exemplo, eu quero recortar esse Homem-Aranha, por exemplo, algum Homem-Aranha, por exemplo, eu quero recortar esse Homem-Aranha e colocar ele nessa imagem. Tá vendo que esse fundo aqui tem muita informação? Então, a varinha mágica não funcionaria bem aqui. Aqui o ideal seria você utilizar a ferramenta laço, que daí você ia contornar todo o personagem e ia colar, certo? Se você pegar um fundo branco, daí você pode utilizar a varinha mágica, né? Como esse exemplo aqui, certo? Então, conforme vocês forem fazendo na prática, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, ok? Bom, depois que você tirar o fundo, existe mais uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Para tirar, pessoal, esse selecionado, você pode vir aqui, ó, selecionar e clicar em nada, que daí ele sai toda essa seleção. Se a gente der zoom na imagem, você vai ver, ó, que tem alguns pedacinhos que ficaram brancos, ó. E isso, na hora que você for inserir dentro de outra imagem, vai dar para enxergar. Então, para evitar isso, para a nossa montagem ficar com uma qualidade maior,
a gente pode vir aqui, ó, na ferramenta Desfoque e passando o desfoque bem na beiradinha. Não deixa o tamanho do pincel muito grande, tá? Diminui ele aqui, ó, na parte de propriedades, no lado esquerdo da tela, e você vai passando o desfoque, ó, bem em cima, ó. Reparem que ele vai sumindo com a parte branca, ó. Então, você vai fazer isso em toda a imagem, ó. Vai passando e ele vai deixando desfocada essa parte que tá branca, tá? Existe também, para agilizar um pouquinho o seu trabalho, você pode fazer o quê? Você pode clicar numa parte, segurar o Shift, ó, ele vai formar uma linha, ó. Clica, segura o Shift e vai fazendo, tá? Então, você vai passando ele em toda a imagem. Vou caprichar muito, tá? Para não me estender muito aqui nesse vídeo. Mas a ideia é você indo com calma, passando o desfoque em toda a imagem. Certo? Ó. Vai passando. Essas coisas, pessoal, de edição de imagem, a gente tem que fazer com bastante calma, tá? Não adianta fazer com pressa. Se você for fazer com pressa, com certeza o resultado não vai ficar tão legal, tá? Eu tô fazendo rapidamente aqui só para mostrar para vocês o uso de cada uma das ferramentas, tá? Mas vocês façam com mais calma aí para ficar uma qualidade boa, ok? Vai fazendo, certo? Passando todas as bordas para tirar esse branquinho que acaba ficando, tá? Ó. Passar em tudo até chegar lá no começo, onde a gente começou, tá? Prontinho, tá? Passei na imagem inteira e tá pronto, ok? Vou salvar, então vou vir aqui, ó, arquivo, exportar. Eu posso salvar para ficar com o arquivo editável, né? Mas no meu caso eu vou vir aqui em exportar. O nome eu vou deixar PS4 depois. Se a gente salvar como JPG, por mais que a gente tenha tido todo esse trabalho, ele vai colocar o fundo branco, tá? Então, o formato para fundo transparente é PNG, tá? Então, salvem com esse formato PNG. Se você colocar JPEG, ele vai permanecer o fundo branco, tá? Então, PNG, exportar. Vou clicar aqui em exportar. E tá pronto. Vou olhar aqui na área de trabalho, né, onde eu salvei. Ou eu salvei aqui, então deixa eu olhar se eu salvei aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, então, essa é a imagem antes da gente tirar o fundo e essa é a imagem depois de tirar o fundo. Reparem, pessoal, que ainda ficou algumas rebarbas, né? Porque eu fiz bem rapidamente, tá? Então, o ideal seria eu abrir isso aqui de novo e vir de novo passando a ferramenta de desfoque, tá? Mas é só para mostrar para vocês mesmo como que faz para remover o fundo das imagens, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem durante a semana. Essa atividade é uma atividade individual. Então, o que vocês vão fazer? Vou até remover isso daqui. Vou disponibilizar essa pasta para vocês, que vai ter essas 1, 2, 3, 4, 5 imagens. E vocês vão remover o fundo de cada uma dessas imagens, tá? Dessas 5 imagens. Vocês vão remover. Não esquece de salvar como PNG, JPG é fundo branco, PNG é fundo transparente. Então, vocês vão remover o fundo de todas essas imagens e vão me entregar lá na aba tarefas, tá? A atividade é individual, ok? Mantenham essas imagens no computador de vocês, essas imagens que vocês deixaram com fundo transparente, porque a gente vai utilizar isso na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado para entender todas as ferramentas. Se alguém não entender alguma parte, pessoal, tiver alguma dificuldade em alguma coisa, podem mandar mensagem para mim no horário da aula, que eu sempre vou estar
disponível para ajudar vocês na medida do possível, tá? Lembrando, pessoal, a atividade é individual, então cada um faça no... A não ser que alguém realmente não tenha computador, não tenha como instalar o GIMP, daí você pode me procurar e eu vejo se você faz com alguma dupla, a gente tenta resolver de alguma forma, ok? Mas acredito que a grande maioria da sala tenha computador, né, conseguir instalar o GIMP aí e praticar todas essas ferramentas que a gente fez na aula de hoje, tá bom? Mais uma coisa, essa primeira imagem aqui, ó, que a gente fez, a mais simplesinha de todas, eu quero que vocês postem ela aqui também dentro do nosso canal, tá? Então, ao invés de escrever minha montagem, vocês podem colocar, sei lá, uma frase, colocar o nome de vocês, tá? E eu quero que vocês postem essa imagem aqui dentro do nosso canal na aula de hoje mesmo, tá? Se conseguir fazer hoje, já postar hoje, melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Uma boa noite a todos, bom e até mais. Tchau, tchau.